paz, meus queridos irmãos, bom dia a todos. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa de nos encontrarmos aqui mais um dia no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Você que está chegando agora, seja bem-vindo para ingressar conosco nesta longa jornada, mas uma jornada maravilhosa que nos faz nos aproximar de Deus, da Sua Palavra, criando o hábito da leitura. Então seja bem-vindo e vamos prosseguindo. Estamos no Evangelho de Mateus. Hoje nossa agenda compreende 3 capítulos. Estaremos lendo capítulos 16, 17 e 18. Que o Senhor abençoe nosso momento. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Vamos formar um grande exército de leitores da Palavra de Deus, para que venha o real avivamento do nosso Deus através do conhecimento da Palavra do Senhor. E vamos estar, irmãos, como o salmista Davi, guardando a Palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra Ele. Vamos então, com as nossas Bíblias nas mãos, vamos estar dando prosseguimento à nossa leitura. Capítulo 16. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: de tardinha vocês dizem: vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem: vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhes será dado. Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivesse cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu.
Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida eterna. Perdão, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquecer a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida inteira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o Filho do Homem vir como rei. Aleluia. Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: Não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo, porém eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo na água. Eu o trouxe para os seus discípulos, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui.
Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Um dia, os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes de que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas ao rei deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele, você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 18. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, como uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas tendem a acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as 2 mãos e os 2 pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os 2 e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não despreze nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proíbem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedir a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Vocês não devem perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos os empregados, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém, meus irmãos. Aqui nós encerramos a nossa leitura, a nossa agenda de hoje. E agora, irmãos, por último, lemos a questão do perdão. Oh, meus irmãos, só o Senhor mesmo que nos ensina essa lição maravilhosa sobre o perdão, porque esse patrão simboliza o nosso Deus, o Pai,
O Pai que perdoou a nossa grande dívida pecado, porque nós estávamos destituídos da sua glória. O que poderíamos fazer para pagar essa dívida? Não tínhamos condição. Mas o Senhor nos perdoou, porque o Senhor viu a nossa condição miserável de não podermos pagar a nossa dívida. E Ele teve pena, como esse patrão teve do seu empregado, e nos concedeu o perdão. Mas, meus irmãos, o Senhor nos ensina aqui que também devemos perdoar aos que nos ofendem. Oh, irmãos, e isso a gente só consegue pela graça e misericórdia do Senhor, porque o Senhor afirma, quando Ele ensinou a oração, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos, porque é necessário que também tenhamos misericórdia pela misericórdia que alcançamos de Deus, em se comparar ao pecado, a grande afronta que fizemos contra Deus. O que é a afronta de um irmão a nós? Então, irmãos, vamos pedir a graça do Senhor para estarmos perdoando, porque o Senhor nos perdoará, assim como perdoamos. Oh, meus irmãos, esta mensagem é muito profunda, essa mensagem é muito especial e decisiva, porque aqui aquele empregado não perdoou uma pequena dívida em comparação aos milhões que ele devia ao seu patrão. Ele não perdoou, mesmo ele ajoelhando e suplicando, tenha paciência comigo, mas ele não usou de compaixão e prendeu o seu companheiro, o seu amigo. Mas o patrão, sabendo disso, que ele não usou de misericórdia, como ele foi tido, ele foi alcançado pela misericórdia, o seu perdão, aquele empregado o trancou na prisão até que pagasse toda a sua dívida. E o Senhor Jesus terminou dizendo que é assim que o Pai vai fazer. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nossos corações, venha nos dar esta condição de estarmos perdoando ao nosso irmão. O perdão é o que nos aproxima do Senhor, é que bane a nossa dívida uns com os outros. Oh, meu Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos encha da sua graça, fale aos nossos corações e nos dê a sua graça, nos dê a condição. Não sabemos se a pessoa está perto, se a pessoa está longe, ou se a pessoa até já faleceu, mas oremos ao Senhor e que tenhamos a oportunidade de nos reconciliar, de pedir perdão e de dar o nosso perdão, e também de perdoar-nos a nós mesmos. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesta obra maravilhosa, porque só Ele nos ensina a perdoar. Aleluia, glória a Deus, porque isto vem do grande amor de Deus, porque quem muito ama, muito perdoa. Então o Senhor, Ele muito nos amou e Ele muito nos perdoou. Ele nos perdoou de uma situação em que não teríamos mais condições nenhuma de nos achegarmos a Ele, mas Ele veio e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, recebendo o seu perdão de braços abertos, porque foi assim que o Senhor morreu na cruz, com os seus braços abertos, te dando perdão e te dizendo: vem, vem que eu te perdoo. O que você pode ter feito, o que pode ter acontecido, você pode achar imperdoável, mas o Senhor tem poder para te perdoar de todo pecado. Então, que
você seja abençoado pelo Senhor. Não endureça o seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo e venha para os braços de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e você vai ver a maravilha que Ele vai fazer na sua vida. Você vai andar em novidade de vida e eis que tudo se fará novo, porque as velhas coisas serão passado. Deus abençoe a sua vida, abençoe a todos que chegaram aqui neste canal, que o Espírito Santo de Deus fale no mais profundo do nosso coração e fale a você o que você realmente necessita ouvir, porque esta palavra é um manancial, é fonte de vida para as nossas almas. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e não vamos esquecer do nosso compromisso, sempre avançando juntinhos aqui nesta jornada da leitura da Bíblia em um ano. E a irmã Daniela está aqui para ser a sua companhia diária, para estarmos um ajudando ao outro, com o nosso compromisso, primeiro com o Senhor e depois uns com os outros. Então, para terminar, como sempre, eu deixo o meu abraço fraternal a todos os irmãos. Não deixe de colocar aqui nos comentários o versículo que te chamou a atenção, uma saudação aos irmãos e vamos curtir, compartilhar. Vamos estar divulgando este trabalho para levantarmos um grande e poderoso exército de leitores da Palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e um bom e abençoado dia.